Vamos ajudar a responder aquela nossa amiga que perguntou sobre o caso de Cajamar. O caso de Cajamar. Se eu puder... Olha, o caso de Cajamar, a gente vem tratando na cena do crime, eu já fiz 9 vídeos, porque nós acompanhamos toda a investigação. O caso, ele é muito complexo, por quê? Porque quem conhece Cajamar sabe que é uma cidade grande, com pouca população. Muita área de mata. E área de mata e área assim meio que de pequenos sítiozinhos, chacareiros. Trabalhei lá. Né? Outra coisa, não tem câmera. Iluminação horrível. Rua de terra, tudo. Quer dizer, não é como num bairro normal, onde você tem gente passando. Às vezes você não tem câmera, mas tem alguém vendo. A área central de Cajamar eu conheço bem. A área central ali aí tudo bem. Muito bonita a cidade. Sim. Ali está muito bonito. Mas ela morava numa área, vamos dizer assim, uma área de mata, realmente. Mais afastado, né? O caso ele tem uma complexibilidade muito grande, mas vamos lá. O Michael tem muitas provas contra ele. E ele conseguiu, eu não sei se com ele, se foi ele que criou, ou os advogados, eles fizeram o quê? Eles fizeram um tumulto no inquérito. E eu vou te explicar como é que funciona. Quando você é um advogado criminalista e você tem um cliente, então vamos dizer que o seu cliente cometeu o crime. Mas você é advogado criminalista. Então o que eu tenho que falar para o meu cliente? Primeiro, tenho que negar. Se eu não negar e confessar, eu tenho que contar uma história absurda para confundir inquérito. 2, eu tenho que olhar o inquérito policial e qualquer defeito eu tenho que criticar. Essa é a função da defesa. Da defesa. O caminho. O caminho da defesa é criticar o delegado, o investigador, criticar o inquérito. Não tem... É criticar. Essa é a função da defesa. Exatamente. Agora, existe uma prova muito forte e robusta que o coloca na cena desse crime, que é o sangue, uma porção pequena de sangue encontrada na casa dele. Na casa dele, né? Outro detalhe, quando o delegado foi lá, achou muito estranho. Ele saiu da casa, ele foi para outro lugar e ele fez uma limpeza na casa. Eu te pergunto, quem que sai de uma casa e faz uma limpeza? Mas não é uma limpezinha. É uma limpeza... Uma faxina mesmo. É uma coisa de louco. Outro detalhe que teve é que os vizinhos ouviram um barulho estranho naquela noite. Nós, na cena do crime, nós levantamos uma única imagem, pouca gente sabe disso, tem uma imagem, numa rua lá, que tem uma fábrica, que tem uma câmera. E essa câmera, você vê um Corolla prata passando. Só que era noite, o Corolla está com as luzes acesas. Não dá para ler a placa. Mas é um Corolla parecido com o dele. Mas você entendeu? Mas você não pode dizer que é, porque não tem como pegar a placa. Não tem como pegar a placa. Mas tudo bem. Então, mas você tem essa questão do celular dele e tem essa questão do sangue lá dentro. Ok. Vamos lá. Mas o delegado entende que é ele. O promotor de justiça entende que é o Michael, o juiz recebe a denúncia, e aí começa o processo criminal. Sim. No processo criminal, é a fase aonde o réu vai fazer a defesa. E o réu, que confessou na delegacia e depois disse que foi abusado, pressionado... Foi orientado pelo... Bom, tudo bem. Ele foi ouvido no fórum. Vocês sabem o que ele falou no fórum? Que ele foi ouvido pelo juiz. Que é o momento dele fazer a defesa dele. Sabe o que ele fez? Não quis falar. Se reservou no direito de permanecer calado. Isso tem a mão do advogado. Do advogado dele. Não, então vamos lá. Ele se reserva. Por quê? Ele não quer falar nada, nem a favor nem contra. Porque ele fala que quem tem que provar é a polícia. Só que o promotor entende que tem provas contra ele, o delegado, e o juiz recebe a denúncia. Bom, nessa fase processual, a decisão é se o juiz pronuncia para o tribunal do júri ou não. Se o juiz entende que não tem prova ou a prova é fraca, ele não pronuncia. Mas no caso do Michael foi pronunciado. Mesmo ele ficando quieto. Então ele foi pronunciado e ele deve, para quem nos perguntou, no primeiro semestre de 2026, a Marisa que perguntou. Ele deve ir ao tribunal do júri em Cajamar. No meu canal Na Cena do Crime eu entrevistei
o advogado da família da Vitória, o Dr. Fábio Costa. Entrevistei 2 vezes. Entrevistei o perito que está auxiliando o Dr. Fábio Costa, que analisou todos os laudos feitos pela perícia de São Paulo, e eles entendem que o Michael é o autor. Se ele participou sozinho ou não, é outros 500. Porque tem muita gente chateada, criticando a polícia, dizendo o seguinte: é impossível ele ter praticado o crime sozinho. Eu também acho. Mas a polícia trabalha em cima de provas. O que pouca gente sabe é que existe um inquérito, um segundo inquérito, lá em Cajamar, tentando Atrelar alguém. encontrar provas para que você possa, nesse processo em apartado, fazer um inquérito e, se tiver prova, pedir a prisão e ele ser processado. Então, isso não quer dizer que ele vai ser condenado sozinho ou vai ser absolvido, a gente não sabe. Mas no primeiro semestre nós vamos ter o tribunal do júri. Ou seja, vai ser um tribunal do júri bem tenso. Por quê? Porque o Michael tem bons advogados. E a família do... Que devem ter aparecido por conta da mídia. Do vulto, da ocorrência e de graça, inclusive. Sim. São bons advogados, estão fazendo um trabalho. Eles conseguiram anular a confissão da delegacia. Foi anulado, foi retirado do processo. Caraca. Então, ele foi retirado a confissão e ele não quis falar nada para o juiz. Então, não tem... Você está me acusando, prove. Então, ele está naquela. Vocês têm que provar que fui eu. A polícia levantou as provas que conseguiu, o promotor entendeu o que é, o juiz falou, não, tem subsídio para o processo. E o juiz manda agora para o tribunal do júri. Vai ser uma briga. Bonita lá no Vai ser uma briga. Agora, eu sempre falo o seguinte, eu vi os laudos da Vitória, do encontro do cadáver. Tá? Então, o local aonde ela foi encontrada não foi o local da morte. Por quê? Porque não tem sangue. E ela recebeu facadas na região do pescoço, morreu pelo excesso de sangue que ela perdeu, mas ela foi transportada para a mata lá em Cajamar. Uma coisa que eu reparei, do lado do corpo tem um plástico grande, que é tipo aqueles plásticos de fertilizante. E isso, vendo fotos, sentando no local, me deu a impressão que ela, do local onde alguém parou um carro, colocaram, isso é uma ideia, uma sugestão que eu dou, de levantamento de teses. Então você tem aquele plástico grande, colocam o corpo dela lá. E aí, 1 ou 2 pessoas conseguiam. Sim. Se for 2 pessoas, você carrega com facilidade o corpo. Se for uma pessoa só, você pega e você plástico ele vai... Tá? Então esse plástico lá é muito característico. O fato dela estar sem cabelo também é algo que impressiona. Agora, é nítido que é um crime praticado por amador. É nítido alguém que estava com raiva dela. Porque não foi uma morte de tiro, foi utilizado uma faca ou um punhal. Então, ele está preso, os advogados tentaram soltar, recurso, habeas corpus, perderam todos, e agora ele vai ter jeito não. Para o tribunal. Eu tive contato com o pai dela. O senhor Carlinhos também tive. Seu Carlinhos, eu queria até mandar minhas condolências, minhas orações, porque a gente comenta aqui como uma tentativa de informar o pessoal que ainda não sabe, com informações novas e tal, mas a gente tem todo o respeito e eu queria que o senhor Carlinhos soubesse disso. Eu já conversei com o senhor pessoalmente, mas eu queria reforçar que eu tenho muito respeito pelo que aconteceu, eu sei muito bem o que o senhor está passando, então eu não poder deixar de falar isso, né?